Você pode amá-lo e você pode odiá-lo, mas é difícil negar que o Elon Musk é um revolucionário. Em alguns anos, o Elon Musk transformou a Tesla simplesmente na empresa de automóveis mais valiosa do planeta, que vale mais do que todas as outras empresas juntas. Tipo, todos os carros que você já viu na vida, todos, simplesmente todos, valem menos do que a Tesla vale. E se não bastasse tudo isso, ele ainda no meio do caminho aproveitou para criar a SpaceX, que é simplesmente talvez a maior empresa de exploração espacial privada do mundo e que planeja colonizar Marte nos próximos, 5 anos. E a pergunta é como? Como que ele consegue fazer tanto? Como que ele consegue fazer tudo isso? E na sua bibliografia ele compartilha um método de 5 passos que ele usou para modelar a Tesla e a SpaceX e que você também pode usar para não só criar processos incríveis como desmantelar qualquer burocracia. Passo número 1. O problema de você mexer em processos é que muitas vezes você não sabe as repercussões do que você está fazendo. Se você apertar um parafuso errado numa nave espacial, esse troço pode explodir no meio do espaço, matar todo mundo e desperdiçar bilhões e bilhões de dólares. Isso não é uma boa ideia. É por isso que o primeiro passo é você questionar as exigências. Todo processo vai exigir certas coisas, certas etapas, certos documentos, certos processos, certas aprovações, e quanto melhor você compreender quais são eles e o porquê deles, melhor você vai estar em posição de conseguir criar um processo bom. Isso te permite, em primeiro lugar, compreender o processo como um todo, quais são as etapas envolvidas, as pessoas, os documentos e tudo mais. E a partir daí você vai ter também a capacidade de identificar quais dessas coisas são obsoletas, quem não consegue justificar o porquê dessas etapas estão aí. Muitas vezes as etapas inúteis elas vão permear o processo e quando a pessoa não sabe justificar o porquê que ela está lá, você vai chegar justamente ao passo número 2. Quando se trata de processo, as pessoas tendem a colocar mais etapas. Vamos fazer mais uma etapa de verificação, vamos fazer mais uma etapa de alguma coisa. E em geral, os processos que são excelentes funcionam ao contrário, é você eliminando as coisas. Tem uma história famosa do Steve Jobs quando eles estavam fazendo um software para gravar CD no Mac, em que os engenheiros ficaram semanas preparando as coisas, como é que a gente vai fazer, explicar, e o manual, e o menu e tudo mais. E eles começaram a apresentar para ele, ficaram 1 hora falando e depois que acabou, ele levantou, foi até a lousa, desenhou um quadrado e falou: eu quero que quando a pessoa arraste o arquivo para dentro, apareça uma caixa escrito gravar, sim ou não, clique sim e acabou. É isso. É justamente esse o ponto. Quanto mais etapas e mais complexidade você adiciona, pior fica a experiência, pior fica a compreensão, pior fica tudo. Os melhores processos são encontrados a partir da eliminação do que não presta. O que o Elon Musk sugere não somente é elimine tanto quanto possível, mas se você não tem que adicionar coisas de tempos em tempos porque você eliminou demais, significa que você não está eliminando o suficiente. O que me leva ao passo número 3. O que o Elon diz é que um dos grandes males de engenheiros é que eles são focados demais quando você dá um problema para eles. É tipo um cachorro com osso. Você dá o osso pro cachorro, o cachorro vai morder e não vai largar, ele vai ficar ali roendo aquele troço até não poder mais. Engenheiros tendem a se preocupar demais em otimizar processos que não deveriam sequer existir. É por isso que a etapa de simplificar e otimizar só vem depois que você já eliminou tudo aquilo que não é necessário. É só depois que você tem certeza que o que você está trabalhando é essencial que você vai se preocupar em simplificar esse processo e otimizá-lo tanto quanto possível. O que me leva ao passo número 4. Uma das grandes revoluções que a Toyota trouxe para o mundo automobilístico foi mudar o paradigma de produção. Enquanto a Ford antes disso se preocupava em minimizar o custo individual de cada carro, a Toyota pensou diferente. A Toyota se preocupou em encurtar o máximo possível o lead time, o tempo de produção e entrega dos veículos. Isso pode parecer um troço pequeno e que não tem tanta relevância, mas foi isso que permitiu a Toyota, até antes da Tesla, se tornar a empresa automobilística mais valiosa do mundo. E você certamente valoriza isso quando você pede alguma coisa no e-commerce e esse troço chega rápido na sua casa. Quando demora você fica puto, então você consegue compreender a importância do lead time. E é justamente esse o ponto. O Elon traz aqui, no passo número 4, a importância de você acelerar os processos. Em geral, quanto mais interdependências, mais pessoas envolvidas, mais etapas e mais coisinhas um processo tem, mais ele tende a demorar.
porque ele fica preso na caixa de e-mail de alguém, porque ele fica esperando a aprovação de um cara que não está disponível. Todas essas coisas fazem com que o tempo das coisas se alonguem desnecessariamente muito e destrua valor para todo mundo envolvido. Se você consegue acelerar o processo como um todo, você vai ter um ganho estúpido de valor para a organização, seja para os clientes, seja para quem faz parte dela. Quem fez isso muito bem, inclusive, foi o Nubank. Se você pegar o pitch deck original desde quando eles levantaram a primeira rodada de investimento, você vai notar que na tabelinha fala justamente sobre eles terem vários ciclos de iteração de produto frente à velocidade que os bancos tradicionais têm. E a ideia é que, com o tempo, esses vários ciclos de iteração permitiria que eles tivessem uma vantagem tão grande frente aos bancos tradicionais que eles simplesmente não conseguiriam mais ter um produto com o mesmo nível de qualidade. O que me leva ao passo número 5. Depois que você tem clareza das necessidades reais do seu processo, que você eliminou tudo que dava para ser eliminado, que você simplificou e otimizou o que dava e que você conseguiu acelerar tanto quanto possível, agora sim chegou o momento de você automatizar essa parada. Muitas empresas caem na armadilha de automatizar coisas que não deveriam ser automatizadas e você acaba criando um Frankenstein e uma porcaria de sistema que quando alguém liga lá e pede ajuda, a pessoa fala: sinto muito, senhor, mas o sistema não me permite fazer isso, entre parênteses, porque já foi criado um certo tipo de automação que não permite que a gente tenha intervenção sobre isso, muito embora isso não deveria acontecer. Esse método que parece tão simples foi o que permitiu aparecer talvez duas das maiores empresas da história da humanidade e que ilustra um pouco de quanto bilionários pensam de uma forma completamente diferente das outras pessoas. E se você quer entender mais a fundo como os bilionários operam, tanto em termos de pensamento como em termos de conduta, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar o que os bilionários têm de diferente.